Fala aí, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma aulinha rapidinha sobre as propriedades da radiciação, tudo bem? Se você ainda não sabe as propriedades da radiciação, eu indico fortemente que você leia um pouco sobre as propriedades de potenciação, tudo bem? Porque no fundo é tudo a mesma coisa, beleza? Então vamos lá. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui uma relação entre potenciação e radiciação. E a partir daí a gente tira as outras. Mas hoje vai ser um pouco diferente. Eu não vou elencar uma por uma, falar um monte de letra e tudo mais. Vamos aprender na prática como a gente usa elas, tá bom? Então, primeiro, eu vou colocar aqui, ó, se eu tenho uma base A, tudo bem? E um expoente fracionário x sobre y. A relação que eu tenho desse expoente fracionário para a raiz é a seguinte: isso daqui é a mesma coisa de eu ter uma raiz com base A, índice igual a y, o denominador, e o a está elevado à potência x. Tudo bem? Então, esta daqui é a nossa principal propriedade entre potência e raiz. Tudo bem? A partir dessa, a gente tira todo o resto. Tá bom? Mas vamos tentar fazer isso nos exercícios. Dica: a gente geralmente vai se deparar com alguns números muito estranhos. Tudo bem? E a gente vai ter que usar algumas coisas: potenciação, radiciação e fatoração, tá bem? Mas vamos lá. A gente vê esse número aqui, ó, 625 elevado a menos meio. Bom, olha só, quando a gente está falando de raiz, a gente está falando com uma potência de expoente fracionário. Menos 0,5 ou menos meio, a gente pode primeiro, né, botar um asterisco aqui, ó, menos meio é igual a menos 1 sobre 2. Certo? Essa é a primeira coisa que a gente deve notar. E é a partir daí que a gente vai começar a fazer conta. Primeiro, eu posso escrever esse cara assim, né? Ó, 625 elevado a menos 1 sobre 2. É a primeira coisa que a gente tem que notar. Tudo bem? E aí eu começo a fazer continha. Primeiro, propriedade de potência. Expoente negativo, 1 sobre, aplica potência, certo? Então, primeira coisa que a gente constata é isso daqui é igual a 1 dividido por 625 elevado a meio. Primeira coisa, tudo bem? Beleza. E agora, né? Bom, o que eu posso pensar? Lembra que eu falei que a gente tem que usar fatoração? 625 parece um número bem fatorável, né? Então, então vamos mexer com ele. Cadê minha caneta azul? Está aqui. Então vamos mexer com ele, certo? 625, vou fatorar ele aqui embaixo, ó. 625. Bom, vamos embora. 625, 6 com 2, 8. 8 com 5, 13. Não é divisível por 3, mas é divisível por 5. Então eu vou dividir por 5. É o primeiro cara que eu posso dividir. Ah, Bruno, não sei. Quanto dá essa conta de cabeça? Não tem problema, a gente faz. 625 e eu divido por 5. Bom, pega só esse 6, certo? Divido por 1, ou multiplico por 1 esse 5, sobra 1 para o 6. Desce o 12, aqui é para o 2, desce 2, porque 2 vezes 5 é 10, sobram 2. Desce aquele 5 ali, 125. Maravilha. Então aqui ficou 125. 125 continua sendo divisível por 5, né? E aí 125 por 5 dá para começar a pensar. Dá 25. 25 é 5 ao quadrado? Tá, mas eu vou fazer aqui, tá? Divide por 5, divide por 5, fechou no 1. Fechei no 1, tudo isso daqui, ó, 5, opa, esse 5 ficou meio feio, né? 5 elevado à quarta. Então, 625 é igual a 5 elevado à quarta. Então, vamos voltar lá para a nossa expressão. Então, 1 sobre 625 elevado a meio é 1 sobre 5 elevado à quarta, certo? 5 elevado à quarta elevado a meio. Olha, daqui já dá para a gente, só com propriedade de potenciação, matar. Tudo bem? Vamos fazer assim, ó. O caminho em verde vai ser o da potenciação. Tudo bem? Então, potenciação, o que a gente vai usar? Potência de potência, conservo a minha base e multiplico os expoentes. 4 multiplicado por meio, certo? Bom, isso aqui é 1 dividido por... Eu corto esse 4 com esse 2, fica 5 ao quadrado. E isso aqui é 1 sobre 25, tá bom? Esse é o nosso primeiro caminho. Se eu gostar de usar a radiciação, eu vou fazer aqui para baixo, tá bom? Então, isso é 1 sobre
Meio, gente, 5 elevado à quarta elevado a meio. Olha só, dessa propriedade aqui, o que eu tenho? O meu denominador é o índice da raiz. E o meu numerador vem aqui exponenciando a minha base, certo? Então, olha só, isso aqui é a mesma coisa que a raiz com o índice. O denominador era 2, né? O denominador era 2. Então, o índice 2, ou seja, uma raiz quadrada de 5 elevado à quarta, elevado à primeira, né? Olha só, elevado à primeira. Então, tanto faz, eleva a primeira é a mesma coisa. Ou, quando eu levo alguma coisa a meio, quer dizer que eu estou tirando a raiz quadrada dele, sempre. Tudo bem? E aí, bom, outra propriedade de potência, né? Ou de radiciação. Isso daqui é 1 sobre 5 elevado à quarta. Eu vou, digamos assim, exagerar no passo a passo, mas é assim, ó. A raiz é quadrada, eu não vou mais colocar o índice, tudo bem? 5 elevado ao quadrado vezes a raiz de 5 elevado ao quadrado. Bom, raiz quadrada de um número ao quadrado é ele mesmo, né? Então, isso aqui é 1 dividido por 5 vezes 5, que é exatamente 1 sobre 25. Tá? Ó, dos dois jeitos, tem que dar a mesma coisa, tá bom? Você fez de um caminho, deu uma coisa. Fez outro caminho, chegou em outro resultado, um dos dois você errou, tá bom? Com certeza. Beleza? Vamos fazer algum outro exemplo agora? Já com na forma da raiz, tudo bem? Agora eu passei de potência para raiz, agora eu vou usar uma que eu já tenha a própria raiz. Bom, olha só. Então vamos lá. Vamos agora, a partir de uma raiz, usar as propriedades. Vou só relembrar aqui a minha principal relação, certo? Que é a potência do expoente fracionário, eu transformo numa raiz, onde o índice da raiz é o meu denominador e a potência é o meu numerador. Tá bom? Beleza. De novo, a gente vai fazer uso desse carinha aqui. Olha só. Primeira coisa, eu tenho uma raiz cúbica, certo? Lembra quando eu falei? Uma raiz, elevar a raiz quadrada não, né? Quando eu tenho uma raiz quadrada, é a mesma coisa que elevar a meio. Quando eu tenho uma raiz cúbica, é a mesma coisa que elevar a 1/3 e assim por diante. Então, isso daqui eu posso escrevê-la como 56 elevado a 1/3, tá? Como se eu tivesse um 1zinho aqui, né? No 56, tá bem? E aí tá tudo certo. Bom, eu tenho isso agora. Maravilha. 56 parece um número muito bonito, né? Então, o que a gente vai fazer? Fatorar, tá? Essa é uma das principais ferramentas quando a gente está mexendo com problemas desse tipo. A gente tem que reescrever o número de uma maneira adequada, tá bem? Então, vamos lá. 56 é par, eu posso dividir por 2. 56 por 2 dá 28. 28 por 2 é 14. 14 por 2 é 7. E 7 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. Então, 56 também é escrito como a multiplicação de 2 ao cubo vezes 7. Ó, como que fica? 56 é 2 ao cubo vezes 7. Tudo isso está elevado a 1/3, tá bom? Agora a gente vai usar a propriedade de potenciação. Por quê? Eu tenho a multiplicação elevado a uma única potência. Eu posso quebrar isso daqui em dois expoentes. Como assim dois expoentes? Elevando a primeira e elevando a segunda, certo? Então, para eu deixar a notação bem bonitinha, isso aqui é 2/3 elevado a 1/3 multiplicado pelo 7 elevado a 1/3 também, certo? Potência de potência, o que eu faço? Conservo a minha base e multiplico os meus expoentes. Faço isso nos dois carinhas. 7, esse 7 está meio que elevado à primeira, né? Então, é 7 elevado à primeira, elevado a 1/3, tá bom? Lembrando, se você já tem alguma prática com a potenciação, não tem problema, você não precisa escrever todo esse passo a passo, tá bem? Só estou escrevendo para deixar o mais claro possível. Bom, olha aqui, esse cara aqui, ó, cortou. Quem que sobra? 2 elevado à primeira. E no outro eu não tenho nada, né? 1 vezes 1/3 é o próprio 1/3. 7 elevado a 1/3. O 2 meio que saiu da raiz, beleza? Olha só, quem que vai sobrar aqui? Vou escrever de azul. O próprio 2, que é 2 elevado à primeira. E aí eu tenho esse 7. Mas esse 7 está elevado a 1/3. Ó, olha a relação que eu utilizei aqui. Elevar a 1/3 é a mesma coisa que tirar a raiz cúbica. Então, eu tiro a raiz cúbica de 7.
7 elevado à primeira, né? Tanto faz, é a mesma coisa. Tá bom? Então, no fundo, raiz cúbica de 56 é 2 vezes a raiz cúbica de 7. Beleza? E isso é útil, tá, gente? Parece meio blá blá blá, mas é útil. Na hora que você se depara com umas contas muito esquisitas, isso daí te ajuda bastante. Beleza? Tem um monte de propriedade de radiação, mas todas, lembrem-se, todas provêm das propriedades de potenciação, tá bom? Então, vai lá no videozinho de potenciação, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima já para vocês clicarem, tá bem? Caso tenha alguma dúvida. Todas que eu usei aqui estão lá. Fechou? Espero ter ajudado vocês e até a próxima.